Olá, tudo bem? Vamos assim para a terceira aula do curso de Teologia Básica. E hoje nós vamos ver sobre a forma de que Deus se comunica. Como é que Deus se comunica com as pessoas? Por vezes na Bíblia Sagrada nós vemos Deus se comunicando através de várias coisas, através de pessoas e até de animais. Claro que tudo depende de um contexto bíblico, aonde e quando cada situação se encaixa e como Deus quer falar com as pessoas. Quando tem um profeta, para que Deus venha usá-lo, para que seja transmitida a sua vontade a respeito daquilo que é projeto dos céus, então Deus usa o profeta, tá? Que fique bem claro que o objetivo de um profeta é transmitir a vontade de Deus para outras pessoas. Essa vontade de Deus dificilmente vai ser individual. Deus sempre age de forma plural. Deus sempre age de uma forma coletiva, onde todas as pessoas elas ganham muito mais com relação àquilo que Deus tem para a vida delas. Então nós vamos ver um modelo de comunicação. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente entender desde o princípio do mundo. É interessante você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim, ó: haja luz. Deus, sendo todo-poderoso, ele conseguiria de uma forma tremenda e muito rápida ter criado a terra estalando o dedo. Ter dito assim, ter pensado, melhor dizendo, crie-se a luz, mas não. Ele predeterminou o nosso modelo de entendimento. Como eu vou me entender com você, como você vai se entender com outra pessoa e assim sucessivamente. Então, nós temos um modelo de entendimento da vontade de Deus que é estabelecido através das palavras, desde o diálogo direto, uma ordem, uma sugestão ou um alerta de destruição. Tem vários outros, mas por enquanto a gente vai se atentar nisso aqui. No livro de João, no capítulo 1 e o versículo 1, diz que ele é o verbo. O que é o verbo? O verbo é palavra. Na forma mais pura, é palavra. Palavra nos remete à comunicação. E uma das formas de Deus se comunicar, eu trouxe pelo menos 4 formas diferentes aqui de Deus se comunicar conosco. A primeira de todas elas, eu quero deixar bem claro aqui, que é através da Bíblia. Deus não vai pular etapas, não vai pular aquilo que ele já falou conosco. Ele vai falar conosco em momentos excepcionais em que não tenha a Bíblia ou na Bíblia aquilo que a vontade dele remete para nós. Que isso fique muito bem claro. A Bíblia é o berço do nosso nascimento. Ela também é o caminho que nos guia até chegar ao objetivo de Deus para conosco. E ela também é aquela que traz as revelações mais profundas que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Por isso é importantíssimo ler a Bíblia todos os dias, meditar sobre ela todos os dias, levando em consideração 3 elementos: texto, contexto e tempo histórico. Vou repetir: levando em consideração texto, contexto e tempo histórico. Vou dar um resumo bem breve de como é que se faz isso. Quando no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, fala-se de um ladrão que vem para matar, roubar e destruir, o texto seria o texto completo de João do capítulo 10. Então, no texto completo, você vai ver simplesmente um curral de ovelhas e Jesus ensinando como é que os pastores dessas ovelhas deveriam agir, como eles deveriam entrar, como eles deveriam sair, e aquele que usa a janela mostrando a sua má índole. Era isso que Jesus estava falando. Então, eu lendo o versículo 10 e vendo que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, e buscando o contexto
que é a base, que aonde que está esse versículo, eu vou entender sobre o que se trata. E entendendo sobre o que se trata, eu vou ter uma ideia real daquilo que a Bíblia realmente diz. O que eu não posso pegar jamais são versículos isolados para apoiar uma ideia minha, para apoiar uma vontade minha, um desejo do meu coração e colocar adiante qualquer coisa que seja, tá bom? E o tempo histórico é aquilo que era o tempo para Israel e o que é para nós. Algumas coisas da Bíblia são para Israel, que eu também vou estar trazendo isso aqui para você, e outras coisas são para nós, pessoas que são os chamados gentios, os filhos por adoção, tá bom? Então, primeiro começando para deixar algumas coisas bem claras aqui, eu comecei pelo diálogo direto. São uma das formas de comunicação de Deus, quando ele tem um diálogo direto conosco, frente a frente, fisicamente, tá bom? Então você vai achar isso no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 19, quando Deus manda Adão colocar nome nos animais. Ele faz o homem, traz o homem para perto dele e diz assim: agora você você crie os nomes e batize cada animal com o seu nome. Dá nome para eles aí, Adão. O que você fizer está bem feito e assim será. Então, essa é uma forma de comunicação direta com Deus. E às vezes acontece muito na nossa vida, tá? Quando Deus fala diretamente com você, lembre-se que toda a voz de Deus, ela vem para nós com um objetivo. Ela não vem para nos exaltar, para nos engrandecer, para nos deixar sendo exclusivos. Não, ela tem um objetivo plural. É pluralidade o nome disso. Deus é coletivo e não individualista. Quem é individualista é Satanás, tá bom? Então ele fala conosco de forma direta. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 19, como nós lemos. Vamos ver também uma forma das que Deus se comunica de forma direta. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Você vai ver sobre o relato famosíssimo sobre a sarça que ardia. E Deus falava com ele através da sarça. Isso é um diálogo direto. Até aqui tudo bem? Diálogo de Deus para conosco é sempre em favor de um objetivo, e o objetivo principal é o de Deus. Seja transformação, seja salvação, seja libertação ou simplesmente uma proclamação do Evangelho, como fez João Batista na Nova Aliança. Tá bom? Que isso fique bem claro. Ele pode também se comunicar conosco dando uma ordem. É uma das formas dele se comunicar. E isso nós podemos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10. E quando menos esperava Moisés, Deus chegou para ele e disse assim, ó: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Lembra do objetivo? Deus sempre fala com um objetivo, com um planejamento pronto para te entregar e para dizer para você: vá e cumpra a minha vontade. E a minha vontade vai ser de forma coletiva para muitas pessoas. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Mais uma vez, Deus está usando uma forma de ordem. Uma das formas de se comunicar é dando ordem para que nós venhamos fazer e executar aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Tá bom? Terceira coisa, que é bem interessante, é que às vezes ele não tem um diálogo direto conosco. Às vezes ele não nos dá uma ordem, mas algumas vezes ele nos dá uma simples sugestão. Uma simples sugestão ele nos dá, ele nos traz. E o que é interessante é que em 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14, ele diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e jejuar, eu virei e salvarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Porém, nós temos uma palavrinha chave aqui, se é uma condição
dizendo que se nós fizermos aquilo que ele está pedindo, nós vamos alcançar algo que arde no coração dele para nós. Nós vamos alcançar aquilo que precisamos. Se nós fizermos aquilo que Deus está pedindo, nós vamos alcançar aquilo que precisamos. Que nesse caso, nesse contexto, no contexto desse versículo, era a salvação do povo de Israel. Tá bom? Isso fique bem claro, certo? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu virei e os salvarei. É tremendo. Só que assim, ele está apenas dando uma sugestão. É como se ele dissesse assim, traduzido para a nossa linguagem hoje em dia: façam se vocês quiserem. Vocês são livres para fazer isso. Vocês são livres para escolher o que vocês vão fazer. Mas se vocês se humilharem, então eu vou vir e vou sarar a terra. Então Deus também fala conosco através dessas sugestões. E em quarto lugar, para o vídeo não ficar muito grande, ele também fala conosco através de alertas. E um desses alertas é o alerta de destruição. Entenda. Tem algumas pessoas que têm um coração duro, perverso, difícil, coração fechado. Algumas vezes Deus vai falar, vai ter um diálogo direto com essa pessoa. E essa pessoa não vai querer ouvir. Outras vezes Deus vai tentar usar uma ordem direta para essa pessoa. Uma ordem, e ela não vai querer obedecer. Deus vai dar uma sugestão, para não dizer que ela é carrasco, que é um absurdo ele estar falando dessa forma, que ele é grosso, que ele é estúpido. Então Deus vai dar uma sugestão para a pessoa e mesmo assim essas pessoas não vão aceitar a sugestão de Deus. Então Deus vem e traz um alerta de destruição, que é uma das piores comunicações que um ser humano pode ter. Lembra da grande história, se não vem pelo amor, vem pela dor? Não colocando num contexto ruim, esse ditado até dá para usar ele, tá? Então, um alerta de destruição é uma das formas que Deus usa para que as pessoas se despertem para a sua presença e o desvio do caminho da vontade dele, tá bom? Se você ver no livro de Jeremias, no capítulo 5, o versículo 14, ele diz assim, ó: esse meu povo, lá no finalzinho do versículo ele vai dizer, esse meu povo ele vai ser destruído, porque não quiseram dar ouvidos às palavras de Jeremias. Esse povo vai ser destruído. E se você ver lá em Jeremias também, no mesmo livro, no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: eu vou destruir o orgulho do povo de Judá. Então Deus não somente destrói, ele dá alerta de destruição para um povo inteiro, uma raça inteira, como ele fez no dilúvio, como também as coisas que envolvem o orgulho do ser humano, ou melhor, que envolvem o caráter do ser humano. E uma das coisas que envolvem o caráter do ser humano é o orgulho. Leia lá, Jeremias, capítulo 13, versículo 8, a seguir. Aí você vai ver ele dizendo que vai destruir o orgulho. O orgulho de quem? O orgulho de Judá. Porque Judá, o povo de Judá, não queria ouvir a voz do Senhor naquele momento e não queria se converter dos seus maus caminhos. Então Deus deu um alerta de destruição. Veja bem, Deus tem muitas, inúmeras formas de falar conosco. Depois eu vou trazer como Deus se comunica, através de sonhos, através de profecias, através de outras pessoas. E algumas vezes ele se comunica conosco através de outras pessoas. Mas na grande maioria das vezes o próprio Deus ele vai se comunicar diretamente com você. Se acaso você não se encaixa em nenhum desses diálogos que Deus vai tentar ter com você, de alguma forma ele vai falar com você, da forma que você acreditar e crer. Lembrando que os maiores símbolos de idolatria da época não foram imagens de esculturas. Foram profetas que enganavam o povo, que diziam que Deus estava falando, mas não estava. O que nós temos que correr
é da prática errada de Gideão, de fazer provas com Deus, sendo que Deus já falou, e quando Deus já falou, as coisas já estão acontecendo, tudo está se moldando para acontecer, e não devemos colocar adiante essa prática de Gideão, porque o que Gideão teve ali foi simplesmente uma falta de fé, foi simplesmente uma falta de crença, simplesmente uma falta de coragem de acreditar naquilo que Deus falou. Então, se Deus falou, tá falado, ponto final. Tá bom? Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Então, os grandes... tinha naquela época, se você procurar no Velho Testamento, você vai encontrar a escola de profetas. Na escola de profetas, tanto eram formados as pessoas mediante os pergaminhos e toda a lei do Senhor de Moisés, e que o Senhor tinha dado para Moisés, e também era formado alguns outros que não tinham caráter, como Ofni e Finéias. Então, se você vê o final da vida desses dois rapazes aí, que brincaram no altar do Senhor e ainda brincaram até o fogo de Deus consumi-los, você vai ver que eles não tinham coisa alguma no seu coração que fosse tido como homem de Deus. Lembre-se, eles estudaram, eles eram filhos de um sacerdote, mas eles não tinham em si a essência, eles não deixaram entrar em si a essência de Deus. Lembrando que o altar no Velho Testamento, só para ficar claro também, o altar no Velho Testamento era uma coisa, altar na Nova Aliança deixou de existir de forma física para ser nós. O nosso interior é o altar do Senhor, como Paulo descreve muitas vezes. Tá bom? Gratidão a Deus pela tua vida, fica essa aula aí. E na próxima aula nós vamos ver sobre sonhos, tá bom? Vamos ver sobre sonhos, vamos ver sobre profecias, profecias diretas e indiretas. Vamos ver a forma de Deus se comunicar, porque se não ficar claro a forma de Deus se comunicar primeiramente conosco, nós, como ministros que levam o Evangelho, não podemos sair por aí falando nada a respeito de Deus, transmitindo nada a respeito de Deus. Tem que ficar primeiro claro para nós a forma que Deus se comunica. E isso não é uma opinião, não é você que pensa de um jeito e eu penso de outro jeito. Isso aqui é Bíblia. A Bíblia, ela pega a opinião e joga no lixo. Ah, contigo é de um jeito, comigo é de outro. Não, aqui é Bíblia. A forma de Deus se comunicar está claro na Bíblia e é ela que é o norte que nos orienta a chegar em algum lugar que seja de fato da vontade de Deus. Tá bom? Gratidão a Deus pela tua vida. Grande abraço. Até a próxima.